Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Aldo e para quem me conhece também, eu sou o professor Aldo. Essa aula é aula de História para o terceiro a turma do meu coração. Né? Sempre quando eu vou gravar essas videoaulas, eu penso muito em vocês, né? Pelo momento que vocês estão passando, finalizando um ciclo no meio de uma pandemia. Então, parabéns pelo esforço empreendido. Tá bom? E não desistam. Saliento duas coisas que aconteceram essa semana que me encheu o coração. Foi falar mesmo por mensagem com o Luiz, saber como é que tem passado, né? Com a Maria Fernanda. Muito obrigado, né, pelo carinho que vocês têm manifestado pelas aulas e também fiquei feliz pela força que vocês estão tendo de, em meio à pandemia, conseguir se pensar. Bom, tem aqui meu abraço, né? Para todos vocês. Né? Eu queria salientar essas duas falas que eu tive com Maria Fernanda e com o Luiz, para exemplificar o quanto é bom estarmos juntos. Essa aula hoje, o título é Era Vargas, né? Vamos falar de Getúlio Vargas, uma grande figura brasileira. Vocês vão ver que a política brasileira, né, de hoje não tem nada de novo. Nada de novo. É o velho novo. Getúlio Vargas chega na política brasileira para acabar com a corrupção, como todos falam, né? Todo político, na época da campanha, é o lema, quando fala, vou acabar com a corrupção, todo mundo vota no político. Não, isso aí é uma carta muito marcada dos políticos brasileiros. Mas como Getúlio Vargas assume o poder? Olha, o Brasil, até 1891, né, ele não era uma república. Se torna uma república quando a família real deixa o Brasil, né, na figura da princesa Isabel. Então nós temos a implantação da república e aí o presidencialismo até 1891 até 1930, chamada Primeira República, onde alternava o poder entre dois estados só, que eram os donos do poder, né? Ou Minas ou São Paulo. Getúlio Vargas falou assim, olha, isso é corrupção, né? As eleições são fraudadas porque o voto é aberto, né? Então vamos acabar com a corrupção. Sempre o grande lema, né? Ele toma o poder, dá um golpe e entra na cena política em 1930. Olha, dá um golpe para acabar com a corrupção. Começa errado ali, né? Olha, vão dar um golpe para acabar com a corrupção. Ah, professor, mas se não fosse dado o golpe, ele não tinha entrado no poder. Tudo bem. Entrou no poder em 1930. 30, 31 e 32, ele não faz eleições para presidente. E os tenentes, né, ou as pessoas da guarda, né, do estado de São Paulo, eles cobram de Getúlio Vargas, inclusive ameaçando tirá-lo do poder, né, fazendo a Revolução Constitucionalista, que tem o nosso feriado, né, em 9 de junho, né, e Getúlio Vargas chama a Guarda Nacional e se protege. Não, 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 não. E pune, né, esses militares, né, que fazem essa revolta. E ele vai fazer uma nova Constituição apenas em 1934. Então nós temos aí, 30, 31, 32, 33, 34. Quase 5 anos, né? Porque não inicia no comecinho de 1930 o governo dele. Sem uma eleição. Ele faz em 34, ele faz uma nova Constituição do Brasil. Mas nesse período chamado período provisório, ele também faz algumas medidas populistas, né? Institui as leis trabalhistas. Os trabalhadores gostam porque regulamenta as horas de trabalho, né? Passa para 8 horas. Né? Então, são medidas populistas. Ele é considerado o pai dos pobres por isso. Então, essa é a primeira fase do governo. A segunda fase é uma fase já constitucionalista. Agora tem uma nova Constituição, em 34. Pergunta para mim, professor,
O Getúlio Vargas, neste momento, abre para as eleições em 1934? Não. A justificativa dele é assim, eu sei que se tiver eleição em 34, vocês vão votar em mim. Então eu vou ficar no poder a esse próximo mandato, né, que o mandato era de 5 anos, até 38, porque vocês vão votar em mim mesmo. É o chamado período constitucional, governo constitucional. E aí ele falou assim, e a próxima eleição vai ter voto secreto, a eleição, os eleitores que deveriam ter 21, agora vai poder ter 18 anos para votar, a mulher vai votar desde que é alfabetizada, né? Todos os eleitores têm que ser alfabetizados, vai criar o salário mínimo, todo mundo fica todo feliz, é mesmo, nós não vamos votar nele mesmo, né? Então, mas será que ia votar nele? Essa é a pergunta que eu faço. Mas enfim, ele fica de 30 até a próxima eleição, que é em 38, sem ninguém votar nele. Fica um governo provisório, que de provisório não tem nada. Depois fica um governo constitucional, sem eleição, até chegar à época da eleição em 38. Professor, então 38 tem uma eleição democrática no Brasil. Só que não. Em 1937, ele vai em rede nacional e fala o seguinte, os comunistas, camisa vermelha, os comunistas querem invadir o Brasil, então não vai ter eleição em 38. Olha que discurso velho, né? Os comunistas, os comunistas. Aí todo mundo fica alarmado e não tem eleição em 38. E aí ele inaugura o governo ditatorial, né? Que é de 1938 até 1945. Que coincidentemente, 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. E cá entre nós, eu e você sabe que o Getúlio Vargas e Adolf Hitler, a grande figura da Segunda Guerra Mundial, eram amigos. A nossa Constituição é baseada numa Constituição fascista, ou seja, num governo ditatorial, como o do Hitler, neste momento. E ele vem com essa farsa. Então, contabiliza comigo, de 1930 a 1945, Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder sem participar de nenhuma eleição, dando golpes atrás de golpes, favorecendo empresas, medidas populistas para os trabalhadores. O que ele prometeu, que era acabar com a corrupção, não fez. Tem um filme muito legal que comprova a ligação de Hitler com Getúlio Vargas, de uma revolucionária, Olga Benário Prestes, que tem um filme brasileiro lindíssimo chamado Olga. Ela é judia e quando ela é presa aqui no Brasil, Getúlio Vargas manda ela para ser morta num campo de concentração nazista. Então, essa é uma das coisas que prova a ligação de Getúlio Vargas com Hitler. E, coincidentemente, após a queda do Hitler, né, a morte de Hitler em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas também sai do poder. Sai do poder para que em 1950 ele disputa a eleição, a população, acreditando nas medidas populistas de Getúlio Vargas, elege para presidente. Aí sim, primeira vez eleito para governar o Brasil, né? Que chamado aí governo democrático. Mas 15 anos que ele ficou no poder, ele ficou 15 anos dando golpe atrás de golpe. Tá? Ele vai prometer, como promessa de campanha, instaurar a indústria de base no Brasil. Olha, trabalhar o transporte, a energia, todo uma agitação brasileira, né? A questão da criação da Petrobras, né? Só que ele se suicida.
Se suicida é melhor, né? Ele suicida em 1954. Qual que é a justificativa? Forças obscuras me pressionam. Aí vocês talvez tenham já ouvido essa frase, ó, saio da vida para entrar na história. E realmente ele entrou na história não por conta do suicídio, né? Foi por conta dessas manobras políticas que ele fez para entrar no poder. Então essa é a era Vargas, né? De um político que entra no poder para acabar com a corrupção, e ele é um exemplo de corrupção. Talvez vocês até acham isso muito parecido com o que está acontecendo, mas é mera coincidência, isso é só história. No mais é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, é uma matéria espetacular, mas ainda a gente volta para conversar disso em outra oportunidade. No mais eu quero deixar o meu abraço aqui, estou morrendo de saudade de vocês, não quero que a gente fique com essa ansiedade de quando nós vamos nos ver. Para quem se ama, eu acho que a saudade ela é constante, né? Mesmo se nós estivéssemos no momento de que não tivesse isolamento social, tá bom? Se cuidem, né? Protejam as pessoas que vocês amam, tá bom? Grande abraço para vocês.